Olá, boa noite. O meu nome é Mayra, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Pinhais. E eu estou aqui hoje para juntos estarmos refletindo sobre o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Antes da leitura, vamos fazer a prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por esse momento em que estamos aprimorando um pouco mais sobre a sua palavra. Te pedimos o amparo para que essas palavras se tornem bons frutos em nossa vida, que assim seja. Então eu vou estar lendo lá no item 11, na página 128, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem, porque o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus. Porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé e uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus 5, 29 e 30. Eu imagino que já fica bem claro para todos nós, né, que essa leitura a gente não pode estar lendo ou interpretando de uma forma literal. Primeiro, que esse ensinamento de Jesus Cristo, ele não é uma ameaça, né, ou algum tipo de punição para nós, né? E sim, ele é uma advertência sobre a existência de uma lei divina e um chamado para a autoeducação. E para entendê-la, é necessário que a gente vá além da letra. Nós temos que ir na essência. E todo mundo já conhece a metodologia do nosso mestre, né? Além do seu magnetismo, ele fazia as pessoas melhor entender usando uma linguagem condizente com o contexto. Então, ele falava de uma forma figurada, né, com parábolas. E nesses ensinamentos todos, sempre tinha ali uma lição de educação moral, né? E como nosso divino médico das almas, sempre tinha uma terapêutica para os nossos males. Então, nosso querido Mestre Jesus, ele queria, com essa lição, que em primeiro lugar nós pudéssemos diferenciar o escândalo que ele quer dizer. O que é o escândalo no nosso entendimento popular? Então, escândalo para nós se refere não à ação em si mesma, e sim na repercussão dessa ação. Então, onde, ora nós estamos ali na frente, né, sentindo as consequências de uma ação que nós fizemos e que foi exteriorizado para o mundo, né, para a sociedade, para o grupo familiar, e acabamos sendo apontados e julgados, ou ora, somos nós os espectadores e julgamos a ação do outro apontando o dedo, né? Então, tem um causo, né, de Chico Xavier, que é contado, que diz assim, que certa vez o Chico Xavier estava entre várias pessoas à sua volta e tinha muitas pessoas comentando, assim como a gente faz, né, muito, já me peguei fazendo muito isso. E falando sobre o escândalo tal que eles tinham visto na televisão, e falando sobre escândalos políticos, escândalos de violência, né, e um deles, uma dessas pessoas, disse assim, que era a favor da pena de morte. Então, o Chico, ele levanta, né, e diz, Emmanuel costuma dizer que criminoso é sempre um de nós que foi descoberto, né? Então, na verdade, meus amigos, meus irmãos, é que das duas maneiras, é sempre um de nós que está caindo, né? Porque o escândalo, ele é uma má ação que foi ou não revelada, né?
E também é tudo aquilo que pensamos, que desejamos ou aquilo que fazemos, né? E muitas vezes esse escândalo, ele está dentro de nós. Muitas vezes ele está dentro de nós. E usamos então para isso uma máscara, para cobrir esse nosso lado escuro, né? E mostrar para os outros, para a sociedade o oposto. Nós temos vergonha muitas vezes disso que está dentro de nós, que é considerado escândalo. Aí a gente coloca uma máscara e mostra para a sociedade totalmente o oposto daquilo. E além de mostrar o oposto para as pessoas, a gente ainda julga e aponta nos outros aquilo que temos dentro de nós. Aquele erro que cometemos, aquilo que é escandaloso dentro de nós. Por quê? Não podemos talvez, porque a gente não consegue se punir, então a gente pune as outras pessoas. E é por isso que Jesus, ele tem uma lição para nós. Ele diz, tira primeiro a trave do teu olho e depois você vai ver o do vizinho. Ou senão, ele falou assim, são como sepulcros branqueados por fora, mas cheio de podridão por dentro, né? Então, Jesus Cristo, ele tinha várias lições sobre isso. E Jesus, o que ele tem a nos dizer sobre escândalo? Então, escândalo não é somente o que afeta a consciência de outras pessoas, é tudo que resulta dos vícios e imperfeições humanas, toda reação má com ou sem repercussão. Então, o escândalo é o resultado efetivo do mal moral, das nossas deficiências morais. Então, o escândalo que Jesus fala é aquele que acontece primeiro dentro de nós. Jesus nos convida ao autoconhecimento, né, com essa lição, a uma abertura de consciência, para que identifiquemos em nós o que é motivo de queda em nossa vida. O que para mim tem se convertido em motivo de tropeço, de atraso da minha evolução, de sofrimento? O que eu me tornei escravo? Então, são essas perguntas que nós temos que nos fazer. E esse escândalo, muitas vezes ele pode estar no nosso pensamento, e muitos acreditam que se está apenas no meu pensamento, então não estou prejudicando ninguém. Então, isso não é considerado escândalo. Mas a gente tem uma lição aqui da Joana de Ângeles, no qual, lá no livro Vida Feliz, ela diz, e é muito sério, né? Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada, vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações, e estas as modeladoras da tua vida. Então, Joana está dizendo assim, o que você está pensando pode acontecer sim, o que você está desejando também. E essa vibração que sai quando você pensa, ela sintoniza com outras pessoas que têm o mesmo pensamento que você, né? Que podem estar encarnadas e desencarnadas. Nós temos também aqui no livro novo, né, do Divaldo, esse último que ele escreveu, que eu ainda estou lendo, estou estudando, mas lá no primeiro capítulo já me chamou a atenção esse chamado, né? Então, foi escrito pelas mãos de Manuel Filomeno de Miranda. Então, os clarins anunciadores, é o primeiro capítulo. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre, que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Então, mais uma prova de que o nosso pensamento influencia, né, nos acontecimentos do nosso planeta. Então, o nosso pensamento, ele atrai, ele constrói para o bem e também para o mal. Para quem acha que apenas é o efeito estufa, né, que é o resultado da nossa falta de cuidado com a natureza, e que, na minha opinião, é o maior escândalo que nós estamos envolvidos no momento, né? Então, para quem acha que é somente isso que está prejudicando o nosso planeta, hoje nós sabemos que não. Que o pensamento negativo, ele cria miasmas,
Ele reduz a carga vibratória do planeta e ele causa muito prejuízo para todos nós. A maior prova disso é isso que nós estamos vivendo hoje em dia. Essa é a maior prova, né? Então, os nossos pensamentos, né, o escândalo, ele pode estar nos nossos pensamentos em formas de desejos íntimos, que gera ações ruins, que são frutos de más tendências. Foi o que Jesus falou, né? Das ilusões que nós somos envolvidos e acreditamos, dessa busca desenfreada do prazer. Então, resumindo, o escândalo é tudo aquilo que nos agrada muito, nosso corpo, nosso material, nosso ego, mas que não agrada a Deus. E no fundo, lá no fundo nós sabemos, porque esse escândalo ele acaba se tornando um fardo nas nossas vidas, um fardo pesado, né? E a gente carrega esse fardo. E aí a gente entende por que Jesus diz que é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem porque o escândalo venha. E também agora nós entendemos, né, a gente consegue perceber esse convite que Jesus faz quando ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele vai nos aliviar desse fardo que nós mesmos colocamos. Né? Então, olha a prova da sua infinita misericórdia que ele tem para com a gente, né, com todos nós. Então, essa é a maior prova do seu amor infinito. Então, indo mais à essência dessa palavra novamente, então vamos entender agora, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, Jesus, lá no texto, ele fala, se a tua mão, se o teu pé, se o teu olho, né, é motivo de escândalo, arrancai-a. Então, por que ele diz isso? Porque a mão, o olho e o pé representam o instrumento pela qual nós exteriorizamos esse escândalo. Então, por exemplo, né, eu uso a minha palavra, porque eu sou maledicente e acabo prejudicando muitas pessoas. Eu usei a minha boca. Adoro fake news e eu tô, né, fazendo muita coisa errada com isso. Então, ou eu tenho dentro de mim a ira, a agressividade, a violência, e eu uso a minha mão para machucar as pessoas. Ou eu uso a minha inteligência que Deus me deu com tanto amor, eu uso a minha inteligência para arquitetar planos de roubar as pessoas. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus, ele não fala pra gente, ele fala pra gente assim, ó, se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ele não fala pra gente, se a tua mão é motivo de escândalo, Deus vai cortar. E aí, novamente, a gente vê a maior prova de Deus, né, de respeito à lei de liberdade que ele nos dá e de livre-arbítrio. Ele quer que a gente cresça sozinhos, né? Então, ele está querendo te dizer assim, Mayra, se você tem algo em você que é motivo de tropeço, né, de queda para você e para o outro, é melhor ser privado desse recurso agora, né? É melhor ser privado, tenta privar disso. Desculpa, pessoal, tô com alergia, com rinite alérgica, né? Então, fica privado disso agora. Não usa muito isso que Jesus está falando, identifica e fica privado disso. Muitas vezes a riqueza, o poder que nos torna orgulhosos, presunçosos, preconceituosos, tudo que é algo que atrasa a nossa evolução, a inteligência, a beleza física, é para nós motivo de tropeço. E quantos caem nessa? Quantos de nós estamos caindo nessa, né? Mas isso não significa que a riqueza, que a inteligência, que a beleza é ruim. Claro que não. Mas o mau uso que nós estamos fazendo dela e como nós estamos exteriorizando esse mau uso. Então, tudo isso são sementes. Tudo isso são talentos, condições necessárias que Deus nos dá para o nosso aperfeiçoamento. Deus, ele não cria árvores prontas.
Deus dá as sementes para que nós façamos esse plantio e que a gente faça essas sementes serem bons frutos. Né? É isso que Jesus faz com a gente, que Deus faz com a gente. Então, Jesus, naquele momento, naquela época, naquele contexto, ele precisava falar de uma forma alegórica. Né? Naquele tempo, ele dava alimento de criança para consciências imaturas. Mas hoje, nós temos que ter a necessidade de entender e raciocinar de forma responsável. A gente não tem mais tanto tempo ainda, não temos, nós sabemos, e a gente sempre escuta isso nos estudos. Somos hoje os trabalhadores da última hora, Então, temos que ter essa responsabilidade. E eu gostaria de finalizar, meus queridos irmãos, e dizer assim, que nós temos em nossas mãos, literalmente, a oportunidade agora de aceitar o convite de Jesus de autoiluminação. Usando o nosso livre-arbítrio, usando a nossa força de vontade, a disciplina aqui e agora, nesse momento, encarnado, né? Para que a gente não seja submetido a algum tipo de cerceamento quando estivermos na erraticidade, por exemplo, né? E lá, sem máscara, movidos pelo desespero, pelo remorso e pela necessidade que a gente tem de reparar os nossos erros, onde muitas vezes a gente pede, a gente implora para vir para uma existência carnal com algum tipo de limitação, né? Pedindo para que não venha com algo que possa ser motivo de queda novamente, né? Ou talvez por uma consequência já de um perispírito degenerado pelas nossas construções mentais. Então o momento é agora, né? Escutamos também os clarins aqui da terra. Esse foi o chamado para todos os filhos de Deus, encarnados e desencarnados. E temos que aceitar agora o convite de Jesus e tentar nos tornarmos árvores boas, que dão bons frutos. Então eu gostaria de encerrar agora com a fala do Emmanuel. Lá no livro Fonte Viva, no capítulo 30, ele diz: educa. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Quer dizer, nós temos a possibilidade de nos tornarmos coisas boas, sim. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo, sacrifício, disciplina. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Nós temos dentro de nós o nosso Deus, que está em nós quanto estamos em Deus. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos em nossa vida a fim de manifestá-lo. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E vamos fazer então uma prece para encerrar. Então, amado Jesus, nós te agradecemos novamente, imensamente, por essas palavras, por esse ensinamento. Te pedimos o amparo para que possamos manifestá-lo a todo mundo, com muito amor, com muito carinho. Que assim seja. Então, novamente,